Olá, bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre a vanguarda europeia. Na verdade, nós vamos falar do contexto histórico em que esse processo todo aconteceu. Vem comigo? Então vamos lá. Nós já falamos aqui no canal, né, algumas vezes, todas as vezes que a gente vai estudar literatura, é de bom tom, é interessante, é legal a gente tentar saber o que estava acontecendo, né, no mundo, ou pelo menos ali no local onde essa produção artística foi produzida. Por que isso faz a diferença? Porque esses aspectos, eles interferem na produção desses artistas. Muitos dos artistas eram muito engajados politicamente, socialmente falando. E na vanguarda europeia não foi diferente, né? A vanguarda europeia, ela aconteceu no século XIX, né? Como o próprio nome diz, na Europa, e é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo, especialmente na Europa, no finalzinho do século XIX para o início do século XX, porque as coisas ali estavam muito próximas, né? Lá na Europa, aconteceu o que os historiadores, o que os pesquisadores, as pessoas chamam de forte endurecimento do nacionalismo, né? E isso aconteceu por quê? Porque lembra que nós estamos vindo lá, né, da Revolução Industrial, Revolução Francesa, a burguesia tomando poder, etc, etc, etc. Claro que nós não vamos aqui dar aula de história, né? Nós não temos gabarito nem é o objetivo do canal, né, gente? Mas a gente dá uma pincelada porque é importante para a gente saber o que estava acontecendo, porque isso interfere nas produções artísticas. Então, com as pessoas não, com o poder econômico trazendo uma nova ordem mundial, um novo poder aí que não era apenas ligado, relacionado a, ao clero e à nobreza, principalmente a nobreza, né? Então o capitalismo começa ali, né? Ferver, o dinheiro começa a ser um poder muito grande, né? Às vezes muito maior, inclusive, do que os títulos de nobreza, etc. e tal. Então, houve na mesma época a divisão imperialista da África e de algumas regiões da Ásia. A gente tem aqui, né, no canto superior direito aqui uma charge, né, como se o continente africano fosse uma grande torta e cada um vai levar o seu quinhão, a sua fatia, né? Vocês percebem que os pedaços, né, a divisão não é igual. Aqui é uma pintura da reunião, né? Eu não sei se dá para vocês verem aí, é um mapa da África, a reunião dos grandes poderosos, etc. e tal. Nós não vamos entrar em detalhes aqui do que aconteceu, quem fez o quê, por que fez, porque, pelos motivos que nós dissemos, é um canal de português, literatura, e, e eu não me atrevo a, a aprofundar nessas questões, a dizer apenas o suficiente para a gente entender lá o porquê que a vanguarda europeia fez a arte que fez, né? É claro que é muito mais do que as questões históricas, mas elas interferiram pra caramba, pra chuchu. Então, olha só, a Alemanha e a Itália se sentiram muito prejudicadas, porque eles não foram incluídos nesse neocolonialismo, né, que é essa divisão aí da África e de algumas regiões da Ásia, né? E eles acabaram perdendo as colônias produtoras de matéria-prima. Então, pensa, numa época em que o mundo estava, né, com a indústria, a tecnologia de vento em popa, levando em consideração, gente, é claro, né, tudo que a gente saiu de um processo artesanal para o industrial. Então, assim, né? É claro que comparado com hoje não era nada, mas né, do antes para aquele momento era muita, 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 muita coisa. Então, ele sentir perder o fornecedor de matéria-prima, meu Deus, não é fácil, né? E que mais que aconteceu, né? Isso que a gente está falando. O avanço industrial, ele traz assim o que para a gente hoje é muito comum, né? Que é essa disputa de mercado, esse processo todo. Para a época era algo novo. Não que já não tivesse, né, algo parecido, mas com a força que aconteceu, não, né? O famoso capitalismo selvagem ali estava. E com tudo isso acontecendo, o que começou, o que surgiu? Algumas fotos a gente está vendo aí, né? A gente tem uma charge aí também
desse moço aí sendo representado aí pelas grandes potências ou as grandes indústrias, enfim, podem ser, a gente traz essa interpretação porque pode se referir sim a todos esses conflitos. Então, o que, que acontece? Né? Nós já falamos isso lá no pré-modernismo, no contexto histórico, né? Começa aí a urbanização, né? As pessoas, como com as indústrias, as pessoas precisam concentrar mais próximos ali das fábricas, etc. e tal, mas sem uma condição, sem um planejamento, aí surgem as favelas, os guetos, né? As periferias em condições muito precárias. Começa a surgir uma crise econômica, parece contraditório, né? Porque se começa um avanço muito grande, começa a produzir, como é que tem crise econômica? Porque não tinha planejamento, não tinha experiência, não é tão difícil assim da gente entender. E com isso, o que, que acontece? Conflitos, como a gente está vendo aí, né? Conflitos, rebeliões, guerras e etc, e etc. Luta de classes. E essas fotos aí, elas são interessantes porque nós vamos falar um pouquinho aqui da Primeira Guerra, outra situação muito complexa. Foi, infelizmente, o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. E essa primeira foto que vocês estão vendo aí à esquerda do vídeo de vocês aí, onde está até o meu rosto aí, né? Não sei se vocês estão percebendo, são mulheres. As mulheres, elas foram muito importantes para a Primeira Guerra Mundial. Elas é que construíam as munições e as armas, né? Essa fotinha aí do meio aí, olha, também tem presenças de mulheres e de pessoas mais novas também nesse processo. E a outra foto aí já é eu esqueci o nome desse local onde eles estão, mas é lá na guerra em si. E houve uma corrida muito forte, né, para que os países, os lugares se armassem, né? Então, isso é o que estava acontecendo no mundo, veja bem. Guerra, né? Medo, crescendo, tudo sendo muito diferente do que era, né? O ritmo estava se acelerando, né? O poder era diferente, agora ele passou para ser pelo dinheiro, quem tinha mais grana, mais influência, era quem tinha mais poder, quem sabia fazer isso, etc. E aí as pessoas trabalhando muito, morando em, né, péssimas condições de moradia, de salário, de trabalho, de tudo, enfim. Né? Se a gente for pensar bem, estava muito diferente da Idade Média, não, né? Nos feudos lá, você trabalha quase que troca de mal um mau prato de comida, né? Enfim. E uma moradia que de digna não tem nada, né? Mas enfim. Então, esse era o contexto. O que estava acontecendo era isso, e ainda com um raio de uma guerra no meio, né? O que também não era comum. O que era comum, infelizmente, na Idade Média, enfim. Então, tá, mas nós estamos falando aqui de vanguarda europeia. Que diacho que é isso, né? Então, antes de falar que diacho que é isso, nós vamos falar assim, onde que esse trem surgiu, né? Para quem não sabe, nós somos mineiros, então a gente fala trem mesmo, a gente gosta, uai, né? Então, onde que surgiu? Em Paris, no século XX, né? E quando foi isso? Antes, durante e após a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, surgiu lá na França, lá em Paris, essa fotinha do meio aqui, é uma fotinha de Paris, aqui são os cartazes, né, da Belle Époque, enfim, tá certo? E, afinal de contas, o que foi esse negócio, né? Antes da gente falar exatamente o que foi a vanguarda europeia, vocês vão entender um pouquinho o que a gente vai falar desse negócio de guerra, etc, etc, né? A palavra vanguarda, ela vem de um termo francês, que eu não sei se a pronúncia tá certa, tá? Não falo francês, mal falo mineirês, né? Então, avant-garde, né? Que era um nome que se dava à guarda ou batalhão que ele ia... É como se a função dele fosse enfraquecer, né? Ali o ataque inimigo ali, tá? Por isso que fala, né? Avante guarda, né? Então, era essa a função dele. Então, os artistas, claro que eles não escolheram esse nome à toa, né? Mas peraí, mas nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de arte, beleza, né? Mas então, olha só, lembra que o termo dizia que era aquele batalhão que estava lá à frente, né?
Eu acho que cortou um pouquinho aqui para vocês, mas eu vou ler aí para vocês, tá bom? Então, olha só. Então, a vanguarda europeia, né, eram artistas que estavam à frente de seu tempo. E como que esses artistas estavam à frente do seu tempo? Eles estavam à frente do seu tempo como aquele batalhão que estava ali na linha de frente, etc e tal? Não, eles estavam à frente do seu tempo em relação à inovação ao fazer artístico mesmo, sabe? Eles eram os caras, assim, eles eram inovadores, revolucionários. E a vanguarda europeia, na verdade, foi um conjunto de tendência artística que esses artistas eles trouxeram, eles propuseram, eles tentaram, né, romper com a tradição cultural do século XIX. E a estética deles, o fazer artístico deles, estava cheio de experimentação e subjetividade. Se, raciocinem comigo aqui, se eles estavam propondo algo que é novo, como que eles vão propor algo novo sem experimentar? Não tem como, né? E a subjetividade, ela, apesar de que, né, um pouco antes lá com o simbolismo já tinha algo do tipo, mas como o mundo estava, né, tinha acabado de viver ali as grandes descobertas científicas e etc e tal, e o surgimento do realismo, do naturalismo estava muito forte ali, né, no subconsciente coletivo, inclusive no fazer de alguns artistas, né, é, a subjetividade também era um desafio para aquela época, sabe? E aí, essa experimentação com a subjetividade, né? Elas se uniram ali, é como se fossem ingredientes de uma grande receita mesmo, sabe? Quando você vai ali, por exemplo, quando você quer, né, dar liga em alguma coisa, ou você põe ovo, você põe farinha, né? Enfim, é algo do tipo assim. Eles trouxeram essa mistura de experimentação com subjetividade trouxe para o mundo, né, e para o pro produto final desses artistas, das obras desses artistas, né, esse sentimento de liberdade criadora e até com uma dosagem de racionalidade, né? Mas era isso que eles queriam. E a gente imagina, e a gente imagina, desculpa, gente, a gente imagina o que que isso não causou, né, no mundo. Nossa, como a gente imagina o que que não causou. Aqui a gente tem assim um pouquinho aí para vocês, né, dessas, não sei se vocês vão ver o cursor aqui, né, a gente tem o Grito e tantas outras obras aqui, porque o Grito é a obra mais famosa assim, que a gente conhece, né? Mas enfim, eu não vou falar muito do restante do que foi, porque nós vamos trazer um outro vídeo aqui no canal para explicar o que foi. O objetivo desse vídeo aqui é dizer para vocês o seguinte: o contexto histórico em que isso tudo aconteceu. Aconteceu no momento em que as pessoas estavam desesperadas, no meio de guerras, etc, etc, etc. E aí os artistas, assim como aquele batalhão lá de linha de frente, se puseram à frente de seu tempo para trazer produções artísticas que pudessem trazer experimentação, subjetividade e uma bela dose de irracionalidade, mas por outro lado também com muita, muita, muita liberdade. Eu espero ter ajudado vocês. A gente se vê na próxima. Não percam aí os próximos vídeos falando da vanguarda europeia, Semana de Arte Moderna de 1922. Eu vejo vocês até lá.